trazendo a emoção do futebol de um jeito diferente. Ele chegou, de olho na jogada, ele vai contando tudo pra gente. Em cada lance de gol, vai levantar a massa, vai comandar o show. No gogó, no peito e na raça, o peito de aço chegou. Dário de Paula tá aqui, na sintonia do vale, pra gente vibrar, pra gente curtir. Dário de Paula. Agora são 6h35, hora do gostoso café favorito. Campinense e Volta Redonda fizeram um jogo morno na tarde de sábado, porém foi o Voltaço que saiu com vitória. Lelê garantiu os 3 pontos ao time na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda, que já estava garantido na próxima fase, agora concentra forças para o quadrangular. No primeiro tempo, os dois times criaram pouco e praticamente não houve oportunidade de gol para nenhum dos lados. A segunda etapa foi marcada por ainda menos movimentação de ambos os clubes e pelo número de faltas ainda maior do que nos primeiros 45 minutos. Lelê marcou o gol da vitória aos 21 minutos e foi só. Um amistoso para marcar 3 pontos na tabela, mas que valeu a 4ª colocação da primeira fase da Série C ao Volta Redonda. Voltaço! Alô, alô, Volta Redonda! Agora é com a gente! Voltaço! Pra cima deles, Voltaço! A 19ª e última rodada da Série C do Brasileiro, com todos os 10 jogos no sábado, definiu os 2 últimos clubes do quadrangular do acesso. Vitória e Aparecidense venceram, avançaram e fecharam o G8 com os classificados Mirassol, Paysandu, ABC, Figueirense, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. A rodada também fechou os rebaixados desta edição da Série C. Brasil de Pelotas e Atlético do Ceará perderam e tiveram o rebaixamento decretado. Ferroviário e Campinense, que entraram em campo com o Z4 confirmado, também vão jogar a Série D 2023. O quadrangular do acesso é a segunda fase da Série C. Até 2019, a CBF realizava as quartas de final e semifinais depois da fase de grupos. O mata-mata acabou em 2020, quando os clubes e a entidade decidiram mudar o regulamento. Figueirense e Volta Redonda se deram bem, subindo para a 3ª e 4ª colocações, respectivamente. Isso faz com que os times façam a partida do acesso em casa. O Figueirense venceu o ABC por 2-1 no Orlando Scarpelli. O Voltaço bateu o já rebaixado Campinense por 1-0. Na edição 2022, esses 8 times classificados foram divididos em 2 grupos de 4, tendo como base a posição na tabela de classificação. Os 2 primeiros de cada uma das chaves vão subir para a Série B do Brasileiro no próximo ano. Os líderes fazem a final da Série C desta temporada. A divisão dos grupos ficou assim: Grupo B, 1º Mirassol, 4º Volta Redonda, 5º Botafogo de São Paulo, 8º Aparecidense. Grupo C, 2º Paysandu, 3º Figueirense, 6º ABC, 7º Vitória da Bahia. A CBF ainda vai definir as datas e horários dos jogos do quadrangular do acesso. São 6 rodadas e os times jogam em turno e retorno. Mirassol e Volta Redonda no Grupo A. Paysandu e Figueirense no Grupo B jogarão a última rodada em casa. A tabela já está definida. Na primeira rodada, o Volta Redonda vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo de São Paulo. Os outros jogos são os seguintes: Aparecidense e Mirassol, Vitória e Paysandu, ABC e Figueirense. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Dário de Paula, rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Agora são 6h40, 20 para as 7. É hora do gostoso café favorito. Vai decidir com o Olaria o campeonato carioca da Série A2. Olaria e Americano empataram em 1-1. E nos pênaltis o Olaria foi classificado por 6-5. Ganhou a Taça Corcovado. Voltasse o Olaria, decidem o título da Série A2 do Campeonato Carioca, a segunda divisão. O primeiro jogo será na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 17, às 15 horas, na rua Bariri. A segunda partida será disputada na quarta-feira seguinte, dia 24 de agosto, em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, Raulino de Oliveira. Flamengo! Usando com perfeição a bola aérea no segundo tempo, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense por 5-0 na tarde passada no Maracanã, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Todos os gols saíram no segundo tempo, 4 deles em bolas aéreas. Fabrício Bruno 2 vezes, Ayrton, Lucas, Lázaro e Pedro fizeram os gols. A partida serviu de prévia para o confronto que volta a acontecer depois de amanhã, quarta-feira, este pela Copa do Brasil. Essa foi a 6ª vitória consecutiva do Flamengo, que vem jogando com uma equipe alternativa no Brasileirão. Com os 3 pontos, o time de Dorival Júnior foi aos 39 pontos e assumiu a vice-liderança do campeonato. O Atlético Paranaense, que vinha de 2 vitórias seguidas, teve sua sequência interrompida e caiu para a 5ª posição com 37 pontos. As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. Às 16 horas, o Flamengo visita o Palmeiras em confronto direto em São Paulo. Às 18 horas, o Atlético Paranaense recebe o América Mineiro na Baixada, na Arena da Baixada. Atlético e Flamengo voltam a se enfrentar depois de amanhã, quarta-feira, dessa vez pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols na ida no Maracanã, as duas equipes se enfrentam na Arena da Baixada. É jogo decisivo. Inter, Fluminense! Um domingo, dia dos pais, para ser esquecido pela torcida do Fluminense. Deu tudo errado para o tricolor. Perdeu o jogo por 3-0 para o Internacional, perdeu a vice-liderança para o Flamengo, perdeu a invencibilidade de 13 jogos e caiu para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Para o Internacional, a eliminação na Sul-Americana ficou no passado. O time driblou a pressão, parou o Fluminense de Fernando Diniz e venceu depois de estar no Beira-Rio, entrando vaiado por boa parte da torcida. Marcando bem durante todo o jogo, o Colorado deu poucas chances ao adversário e garantiu os 3 pontos com belos gols de Bustos, Alemão e Depena. Já o tricolor, em atuação irreconhecível, perdeu uma invencibilidade de 13 jogos. O Inter venceu e chegou aos 36 pontos, se mantendo na 6ª posição. A equipe volta a campo só no dia 22 de agosto, segunda-feira que vem, para enfrentar o Avaí fora de casa. Já o Fluminense se manteve com 38 pontos e caiu para a 4ª posição. O tricolor volta a campo depois de amanhã, quarta-feira. Vai enfrentar o Fortaleza no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do empate sem gols, o jogo de sábado à noite no estádio Newton Santos foi movimentado. As duas equipes criaram e tentaram o gol até o fim. O Botafogo foi quem mais buscou o ataque, inclusive após a expulsão de Felipe Sampaio aos 16 minutos da etapa final. Porém, as melhores chances foram do Atlético Goianiense. Com o empate, o Botafogo agora soma 26 pontos, 5 a mais do que o Atlético Goianiense, estagnado na penúltima colocação do campeonato. O Botafogo permanece marcando passo em 12º lugar. Volta a campo no próximo domingo às 11 horas em Caxias do Sul, onde encara o Juventude. No mesmo dia, às 18 horas, o Atlético recebe o Cuiabá em Goiânia. Antes de pegar o Cuiabá, porém, o Atlético enfrenta o Corinthians depois de amanhã, quarta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Goiânia, o Atlético venceu por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença.
O último sábado foi de sol e muita alegria para os mais de 20 mil vascaínos que foram até São Januário. Com uma atuação tranquila e embalada pelas joias da base, o Vasco bateu o Tombense por 3-1 e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após 2 rodadas. Andrei Santos 2 vezes e Marlon Gomes fizeram os gols que mantiveram o time tranquilo no G4, agora a 8 pontos do 5º colocado. Com o gol de Andrei Santos, logo nos minutos iniciais, o Vasco comandou as ações da partida sem muitas dificuldades. Embalado pela torcida e pelos jovens da base, o Vasco apostou nos contra-ataques e teve chances para ampliar. E quando saiu o segundo gol, foi logo um golaço. Marlon Gomes botou a defesa adversária para dançar e marcou pela primeira vez como profissional. Impondo seu ritmo e aproveitando a falha da saída de bola do Tombense, Andrei Santos colocou 3-0 no placar. E dava para ser mais. Vitória importante para devolver a tranquilidade a São Januário e deixar em 8 pontos a distância para a primeira equipe fora da zona de acesso para a Série A. Com a vitória, o Vasco chegou aos 42 pontos, se manteve na 4ª posição. Agora são 8 pontos do Londrina, o primeiro clube fora do G4. No futebol não tem pra ninguém. Dário de Paula. Dário de Paula. Rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segura esse recado do cantor